Ficou preto aqui, tá, ô Neuza? A tela, não tô conseguindo te ver, tá normal? Agora, Marcelo, por que você foi dormir no cemitério? Eu não sou lobisomem, fique bem claro. Tudo bem. Muita gente tem reputação e o nome tá negativado. E tem muita gente que o nome tá limpo, mas não tem reputação. Seja bem-vindo a mais um programa Entre Irmãos. E eu espero que você esteja gostando de todo o conteúdo que nós temos colocado para você. Eu quero te dizer uma coisa, o assunto de hoje, se eu fosse você, eu pegaria um papel, uma caneta e começaria a anotar, porque ele, além de ser altamente espiritual, ele é um assunto que vai te ajudar para a vida. E o convidado de hoje tem uma experiência e tanto. Talvez você se conecte com essa história ou então conheça alguém que teve uma história parecida. Então, fique preparado, abra o teu coração e vamos para mais um Entre Irmãos, hoje com um convidado muito especial, o querido Marcelo Antunes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Neuza. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. E a todas as pessoas que estão aí participando desse bate-papo com a gente. Eu espero que seja um tempo de conteúdo, um tempo rico para acrescentar na vida pessoal, profissional e também na vida espiritual de cada um que está participando com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Marcelo, a melhor pessoa para se apresentar é você. Eu sei um pouquinho da sua história, eu sei que você já teve mais de 20, eu posso dizer, né? Foram 50 profissões ao longo da sua vida. Isso quer dizer que você trabalhou em mais de uma coisa ao longo dos anos. Conta um pouquinho dessa história pra gente, como tudo começou. E eu sei que você começou a trabalhar desde pequeno. Conta um pouquinho quem é o Marcelo Antunes. Bom, eu represento aí milhares e milhares de brasileiros, né, que nasceram sem o privilégio de ter o pai, né, como alguém que educa, alguém que ajuda. Eu não sei quem é meu pai até hoje, meu pai não registrou. Aliás, eu quero começar esse bate-papo falando sobre isso, né? No Brasil, hoje, quase 290 mil crianças, nesse ano de 2023, não foram registradas pelos seus pais. Isso é um problema muito sério no nosso país. Então, para ajudar a minha mãe, assim como milhões de brasileiros, eu tive que trabalhar desde criança. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então, ao longo da minha vida, eu exerci mais de 50 profissões. Mas quando eu tinha 9 anos, eu estava numa. Minha mãe chamava de barraca, né? Que era uma loja que ela tinha e que ali vendia refrigerante, frango. Ela montou um aviário também, vendia doces, além de bebidas. E chegou uma pessoa perguntando: Dona Clorinda, a senhora sabe quem aqui pode colocar um caminhão de aterro para mim lá na minha obra? Eram 6 caminhões de aterro. Minha mãe falou que não lembrava de ninguém, e aí eu me prontifiquei. Eu tinha 9 anos, você imagina, um menino, né? Eu sempre fui magrinho, imagina com 9 anos de idade. E aí eu me prontifiquei a fazer o trabalho, o cara olhou para mim, falou: não, você não dá, você é criança, não sei o que e tal, não vai conseguir. O fato é que eu consegui, coloquei aqueles 6 caminhões de aterro para dentro, praticamente sozinho. Algumas vezes eu tive que chamar alguém para colocar uma pedra lá, que era pesada e tal, mas consegui concluir aquele serviço ali. E ali eu comecei a entender, né, como que eu comprava a minha pipa, a minha bola de gude, né, a minha linha de soltar pipa, enfim. E também ajudar a minha mãe, porque minha mãe não trabalhava sozinha, coitada, e cuidava de tudo. Você era filho único? Filho único. Aí depois que a minha irmã nasceu, eu tinha 17 anos. Quando minha irmã nasceu, eu tinha 17 para 18 anos, né? A minha irmã é 11 anos mais nova do que eu. E aí depois a minha mãe casou pela segunda vez, infelizmente, uma história ruim também de alcoolismo dentro da nossa casa. Esse homem que é o pai da minha irmã também aprontou muito, e aí a gente teve que trabalhar, eu tive que trabalhar para ajudar a minha mãe a criar a minha irmã, que era uma criança na época, tinha 5, 6 anos. Então a minha vida inteira foi isso, trabalhar para sobreviver, trabalhar para ajudar os pais, né? No meu caso, a minha mãe. Isso é a história de milhares de brasileiros. E eu aprendi muita coisa nessa jornada. Eu já fui garçom, copeiro, auxiliar de gesseiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de marceneiro,
trabalhei em buffet, já tive buffet, já fui copeiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha, vendi sanduíche na praia, fui maquiador, foi tanta coisa, Neuza, é uma lista grande, Nossa, né? não, já vi que você sabe, como diria meu pai, passar fome não, né? Porque você sabe fazer um monte de coisa. Mas nessas idas e vindas, Marcelo, eu sei que tem uma história aí de ganha e perde, perde e ganha, né? Nessas 50 profissões, a ausência de um pai. O que que essa ausência marcou a sua vida? Neuza, eu não me lembro de ser uma criança infeliz, eu sempre fui uma criança feliz. A minha geração, né? A nossa, o que alegrava a gente eram coisas simples. Eu peguei a época de fazer uma bola com meia. Eu ainda peguei essa época ainda. Brincar de atiradeira, brincar de Pique. pinga-pinga. O que é Então, pinga-pinga? Pinga-pinga eu não sei, sei de pique. pinga-pinga é quando você colocava uma garrafa de plástico na ponta de uma vara e botava fogo, ficava pingando de pingar, de botar Sim, fogo nos lixos que tinha assim, nos terrenos baldios. E outras brincadeiras, né? Eu lembro que bicicleta era uma coisa que a gente só conseguia andar quando era de alguém isso. emprestada. Mas Isso. não era uma infância, não era uma infância, era uma infância de pobreza, mas nós não tínhamos a referência do que era riqueza e do que era pobreza. Eu lembro que a gente, quando era criança, a gente ia no quintal da minha avó e roubava, digamos assim, né? Batata doce, aipim, para a gente poder assar na rua. Brincadeira de criança, brincadeira de garoto. Então a gente tinha uma infância muito pobre, mas nós não éramos crianças. Eu não era uma criança infeliz. Era uma criança feliz. Você começa a ter noção do que é bom e ruim depois que você fica adulto, né? Uhum. Eu acho que a fase mais difícil para mim, em relação ao meu pai, é quando uma vez eu fui dormir no cemitério, eu vim do quartel e tal. Eu conto isso no curso de gestão financeira, no final do curso, que eu tive que dormir no cemitério num dia que choveu muito. Choveu muito esse dia, caiu uma tempestade. E eu arrumei um plástico, você imagina, estava no cemitério, na frente de um valão, né, num lugar que era perigoso, ainda é, mas não tinha, era muito escuro, era uma calçada que era de barro, hoje é de cimento, e ali eu tive que me cobrir com plástico preto, fiquei mais de 2 horas esperando a chuva passar. Então, nesse momento, eu criei, é como se eu estivesse conversando com o meu pai, né, um personagem que eu criei, e ali eu chorei muito, ali foi muito ruim para mim, porque eu sentia a falta do meu pai, mas eu trabalhava tanto que eu acho que isso ocupava a minha mente. Mas nesse dia que eu me lembre, eu chorei muito. E ali é como se eu estivesse perguntando para ele por que ele não estava ali comigo, por que ele não me aceitou, enfim. O final dessa história é muito bonito, é muito emocionante, eu conto ela no curso, mas foi essa época assim que eu senti muito a ausência paterna. Na minha vida inteira, nem tanto. Mas nessa época eu senti bastante. Mas superei, graças a Deus. Agora, Marcelo, por que que você foi dormir no cemitério? É porque na época a gente guardava ponto, porque o cemitério, para vender flores de plástico, a calçada era muito grande. E aí existiam os pontos melhores, aonde os carros compravam, as pessoas compravam dentro do carro, né, e algumas saíam do carro. Então, elas dobravam a esquina ali da rua que entrava no cemitério, não podia parar muito na curva, tinha que parar um pouco antes do meio da rua. Então, a gente Estrategicamente, estrategicamente, as pessoas compravam mais no meio do que no início que no fim. E aí a minha barraca é uma barraca bonita que eu criei na época, um expositor de cano de esgoto. E aí eu vendia muito. Então, para poder ter esse ponto, tinha que chegar antes. Tinha que chegar 4, 5, 6 dias antes. Aí, por isso que eu dormia lá. Eu, por exemplo, caía no sábado, chegava na terça-feira, na segunda-feira, e dormia para poder, no finados, que é o dia 2 de novembro, ter o melhor dia de vender no próprio finados. Então era para isso, para guardar o ponto. você falou que teve buffet. Uma história. Olha, eu nunca conheci ninguém que dormisse em cemitério, né? Você é o primeiro. Mas vamos lá. Mas eu não sou lobisomem, que fique bem claro, hein? Tudo bem. Eu sei que tem uma história de ganha, perde, perde, ganha. Você já ouvi você falar sobre isso, você já teve alguns negócios que você veio perder. Como você se tornou esse gestor financeiro?
Como é que você conseguiu recuperar aí essa parte financeira sua para que hoje você pudesse ajudar pessoas? Eu entrei no universo de desenvolvimento humano, onde eu conheci o coaching. E o coaching, para mim, foi uma virada de chave. Eu conheci em 2015, eu fiz 3 formações, me envolvi profissionalmente com 2 pessoas, acreditando que elas iam me ajudar a ser um palestrante, tal, etc. E, enfim, mais uma vez eu quebrei a cara, como qualquer empreendedor, né? Que perde e ganha, como você falou. E aí eu comecei a trabalhar, criei o curso Reaja, depois eu criei o Reaja com Deus, que era feito dentro das igrejas. Eu trabalhava desenvolvimento humano com base bíblica. Depois eu criei o coaching grupo, depois eu criei a formação em coach cristão. E no meu espaço lá, que é o Instituto Marcelo Antunes, eu ouvia muito assim, pô, Marcelo, depois do coach eu mudei. Depois daquele dia eu mudei. Depois daquela atendimento eu mudei. Depois que você me deu aquela orientação, eu mudei. Aí eu ouvi essa palavra mudei, mudei, mudei. E isso ficou muito gravado na minha mente. E aí eu criei o curso Mudei, que é um curso de gestão financeira e gestão emocional. E aí comecei a desenvolver esse curso. Então hoje são mais de 2.000 alunos só do curso Mudei e mais de 12.000 alunos, contabilizando todos os cursos que eu já ministrei até hoje. A Bíblia fala da importância do planejar, né? Você não pode fazer uma obra sem trazer esse planejamento, sem olhar para os custos. E hoje tem até o programa aí para tirar as pessoas das dívidas, as pessoas se envolvem muito em dívidas. Tudo isso tem a ver com a gestão emocional? Quase sempre tem a ver com a parte emocional, não é uma regra, não vale para todas as pessoas, mas na maioria dos casos sim. Provérbios 21, versículo 5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É interessante que planos bem elaborados e a palavra fartura. E na outra parte do versículo, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, apressado, miséria. Plano, fartura, apressado, miséria. Plano, fartura, apressado, miséria. Não precisa ser teólogo para entender esse versículo. Mas é isso que, infelizmente, a maioria dos evangélicos e dos cristãos, né? Eu falo mais de evangélico porque mais é meu público. Uhum. Infelizmente, a grande maioria não tem planejamento. Quando você citou aí, né, essa coisa de construir a casa, foi Jesus que falou, né? Qual de Sim. vós, ao construir uma casa, não se senta primeiro para calcular, né, o preço, enfim. Então, o que acontece é exatamente isso. As pessoas não têm planejamento, compram por compulsão, compram por revolta, compram para se sentir amadas, pertencidas. Reconhecidas. Então, o problema não é esse, é a fonte disso, né? Onde nasceu isso. Porque se você não resolve o problema lá atrás, você não consegue mudar o teu cenário atual e o futuro. Vou falar de mim, por exemplo. Vou falar de mim aqui, que eu acho que eu posso ajudar muita gente. Eu tinha uma dependência paterna. E a primeira pessoa que eu projetei a figura do meu pai foi no pai da minha irmã. Aos anos se passaram, eu projetei essa figura lá no quartel, no sargento do quartel, e depois no meu primeiro pastor. Então, enquanto eu não resolvi isso, enquanto eu não perdoei o meu pai, enquanto eu não entendi, enquanto eu não ressignifiquei isso, eu ficava buscando uma alternativa para poder não sentir falta do meu pai. E aí tem que trabalhar o perdão, tem que trabalhar um sentimento de pertencimento. Hoje eu consigo, hoje não, já há alguns anos, né, eu consigo sentir gratidão a Deus pela vida do meu pai, porque afinal de contas o espermatozoide fecundou, né? E é isso que é importante. Eu tenho convicção de que eu não nasci à toa, e que se Deus deixou eu passar por tudo que eu passei, é porque Ele tem um propósito com a minha vida. E a partir desse momento que eu comecei a entender isso com clareza, essa dor minha, ela não sumiu, mas ela é uma dor que eu consigo tranquilo trabalhar com ela tranquilo, consigo viver com ela tranquilo. Não é uma coisa que me paralisa, que me desmotiva, que me desampara. A gente tem que entender que a gente não tem amnésia. Sim. Você
eu costumo falar sobre isso, sobre o perdão. O que é o perdão? É você olhar para a cicatriz, lembrar do que foi feito, mas você não sente Não a senti dor. mais dor. Então eu tenho essa cicatriz, eu gostaria muito de conhecer meu pai, mas isso não me paralisa. Então eu sinto amor pelo meu pai, eu sinto gratidão a Deus pelo meu pai, porque meu pai disse para minha mãe quando eu era criança que eu não deveria nascer. E que se eu nascesse, eu seria um porcaria na vida. E eu estou usando a palavra porcaria para ser mais educado, que ele usou uma outra palavra. E aí eu me peguei, já com 30 e poucos anos, querendo comprar, por exemplo, uma casa, querendo comprar uma sala comercial, querendo ser bem sucedido para provar para meu pai que eu não seria o porcaria que ele disse que eu seria. Então tá aí a parte emocional. Enquanto eu não tratei disso. Então hoje você vê muita gente querendo comprar um carro, querendo comprar uma casa própria, fazer a coisa certa pela motivação errada. E aí faz-se dívidas desnecessárias muitas vezes, entra num financiamento que não era para entrar, muitas vezes para provar para alguém, para o pai, para o irmão, para o patrão, para o amigo, para alguém da infância às vezes, que ela é uma pessoa capaz e que ela não é aquilo que foi dito um dia. A parte emocional é importantíssimo. Quem fala muito bem disso é o Tiago Brunet, que tem um livro intitulado O Dinheiro é Emocional. É bem interessante essa leitura. Gastamos o dinheiro que não temos, comprando coisas que não precisamos para impressionar quem não gosta da gente. Eu já fui essa pessoa e eu trabalho hoje para despertar nisso nos meus alunos, esse tipo de consciência, para que eles não cometam os erros que eu cometi e que milhares de pessoas cometem ao longo da sua vida. Me diz uma coisa, nessa história toda, quando Jesus entrou na sua vida? 2007. Eu me converti em 2007. E como é que foi esse divisor de águas? Quem era o Marcelo antes de Jesus? Quem era o Marcelo de 2007? Quem é o Marcelo hoje? Eu não fui para a igreja por causa da dor, não, tá? Sim. Eu aceitei Jesus de uma maneira bem interessante, é até curioso, mas eu sempre quis ser útil à igreja. Eu queria ser útil à igreja. E quando a pregação que me fez me converter foi uma pregação que falava de Nelson Mandela, que falava de Nelson Mandela, falava de Davi, foi o bispo Sérgio Nonato, que na época era pastor. E de um outro personagem, que eu não estou lembrado agora, acho que era Abraham Lincoln. Era Abraham Lincoln. Falou de Abraham Lincoln, falou de Nelson Mandela, e ele casou com Davi, né? Trouxe a mensagem de Davi. Foi uma mensagem cristocêntrica, mas foi uma mensagem de superação, sabe? De se reinventar e tal. E eu me lembro que essa mensagem gravou, eu fiquei muito impactado com ela. E quando eu já sabia que tinha, né, o louvor, depois a palavra de oferta, depois a palavra, depois o apelo. Eu já sabia disso. Mas nesse dia, antes dele fazer o apelo, eu já tinha levantado para ir na frente. Até minha esposa, ela está até aqui no hotel comigo. A minha esposa, ela estava frequentando a Pacentade em Nova Iguaçu, ela até segurou na minha mão, tipo assim, não, aqui não, aqui não. Ela falou, aqui não. Mas eu me converti lá em Cosmorama, Catedral Metodista Ebenezer. E fiquei lá durante 13 anos e hoje eu faço parte da Atitude de Nova Iguaçu. Foi uma mudança porque eu comecei a mudar de amizades. Eu sempre fui um cara tranquilo, nunca fui de beber, nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga e tal. Então, mas eu me converti, lógico, primeiro a ele toda a honra e toda a glória, mas eu tinha uma sensação, tenho a sensação de que a minha conversão não foi por o que eu estava sofrendo, ou porque eu estava mal, não. Não é que eu não estava super bem, não é isso. Mas eu queria ser útil à igreja. E graças a Deus eu fui 13 anos lá na minha primeira igreja, eu fui muito útil, graças a Deus. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de querer e poder ser útil às pessoas. Mas foi Jesus Cristo é maravilhoso, a Bíblia, né? A Bíblia é um livro sem... A gente não consegue entender como é que um livro foi escrito há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, e parece que foi escrito hoje de manhã. Sim, de tão atual que ele é, né? Ele fala de tudo, ele fala de gestão do tempo, gestão da emoção, planejamento,
tudo. Alimentação, saúde, ele toca em todas as áreas, ciência, tecnologia, sustentabilidade. Se você pegar o livro de Deuteronômio, ele fala sobre sustentabilidade. Você tem tudo na Bíblia. Verdade, verdade. E me fala uma coisa, Marcelo, é possível as pessoas se livrarem das dívidas? Porque tem gente que acha que é impossível. Você tem um curso que fala sobre isso, que ajuda as pessoas nessa gestão. Você tem uma estatística dentro dos seus alunos, aqueles que conseguiram realmente avançar e aqueles que não conseguiram por, sei lá, por algum motivo? O problema não é se livrar da dívida, o problema é como se livrar da dívida. Uhum. Vou pegar aqui meu celular. Como se livrar da dívida? Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa deve um carro, né? Está devendo uma financeira. Se ela devolver o carro, ela acabou com a dívida. Sim. Não é verdade? O problema é que a pessoa não quer devolver o carro. Não quer por vários motivos. Não quer porque Status, orgulho. não quer andar de ônibus, porque às vezes é por causa do status, do que vão pensar, etc. Então, a questão é que muitas existem. As pessoas têm que entender que tem dívidas que são emergenciais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu defendo muito. Existem mecanismos de você pagar perante a lei uma dívida no banco, por exemplo. Vou falar aqui de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo sem garantia. Existem formas de você pagar isso sem você se arrebentar todo, sem você fazer outros empréstimos, sem você dever às pessoas. Só que tem que entender o mecanismo. Para cada dívida, um mecanismo diferente. Aliás, agora, a minha última turma, uma pessoa, um cara bem, até inteligente, empresário, comprou um imóvel naquela semana. Tinha 3 dias que ele comprou o imóvel. Ele financiou em 30 anos e depois do curso ele foi lá e cancelou a compra. Ele economizou aproximadamente 550 mil reais. Muita gente faz uma dívida, por exemplo, compra imóvel na planta. Lógico que quem é corretor agora não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, mas é verdade. Na maioria dos casos, é melhor morar de aluguel. Na maioria dos casos, nada é regra. Nada é 100%. Mas na maioria dos casos, é melhor morar de aluguel. Por que uma pessoa vai comprar um imóvel para pagar em 30, 35 anos? Principalmente quem é profissional liberal, quem é empreendedor, quem é empresário. Quem tem um emprego fixo, um servidor público de carreira, um militar de carreira que vai receber a vida inteira, a gente até... Agora, uma pessoa que compra o almoço para pagar a janta, como é que ela pode fazer como é que ela pode comprar alguma coisa para pagar com 30, 35 anos? É muito arriscado. E eu provo que, na maioria das vezes, é melhor você pagar um aluguel num lugar mais simples, pegar a diferença do que você ia pagar e fazer um investimento, para daqui a 5, 10 anos, 15 anos, você comprar outro imóvel à vista. Porque quando você não consegue pagar a parcela do imóvel na data, você paga com juros. Quando você não consegue pagar 2, 3 parcelas, você tem que refinanciar. E quando você não consegue pagar por mais de 6 meses, o próprio imóvel é a garantia do pagamento. E aí, por que tem muitos leilões de imóveis? Porque muita gente não consegue pagar. Então, dívida, por exemplo, dívida de cartão de crédito, cheque especial, limite do banco, que você pegou emprestado lá no banco um valor baixo, sem garantia, isso aí é o último a receber. O banco é o último a receber. Isso é dito por mim, é dito pelo Ben Zorel, pela Natália Arcuri, na Patrícia Lages e tantos educadores financeiros. O que eu defendo é que você não pode dever quem está ao seu redor. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, quando você deve um banco, você não devia dever a ninguém, nem banco, nem a pessoa física. Mas quando você deve um banco, você não tem a tua reputação. Você pode não ter crédito. Uhum. Você pode ter o nome negativado, mas reputação é outra coisa. Muita gente tem reputação e o nome está negativado. E tem muita gente que o nome está limpo, mas não tem reputação. Então tem que entender como que se paga a dívida, o mecanismo. A lei ela ampara o credor e o devedor. Muita gente não sabe, mas tem
As dívidas, algumas dívidas, elas prescrevem depois de 5 anos. O que é prescrever? É quando o credor não pode mais te cobrar judicialmente. Então, muita gente se embanana todo, pega empréstimo, devendo a parente, pega empréstimo no nome do pai, nome da mãe. Às vezes a mãe e o pai é o pensionista. Enfim, faz um carnaval com a sua vida financeira e aí acarreta na vida emocional e, consequentemente, no casamento, a sua relação com seus filhos. Enfim, tem que ter conhecimento, Neuza. O conhecimento é libertador. Marcelo, eu sei que o cristão, falar de dinheiro é algo que até incomoda algumas pessoas. O cristão tem medo, diz, a raiz, o dinheiro é a raiz do problema. Não, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O cristão pode ser rico? Ser rico é um privilégio. Ser rico, se uma pessoa rica, a questão não é o valor do dinheiro, não é a coisa material, é o que você faz com isso, né? Imagina uma pessoa rica que pode, uma pessoa rica com um coração generoso, né? E outra coisa, generosidade não é ser bobinho, não é ser bonzinho, é outra coisa. Então, a pessoa E o generosa generoso prospera. A palavra ainda diz que o generoso prospera. prospera, então ele prosperará, enfim. Então, a pessoa generosa, ela tem muito mais condições de ajudar um asilo, uma creche, uma igreja, do que uma pessoa que não tem condição financeira. Uma pessoa sem condição financeira pode ajudar também? Pode, com a sua doação, independente do valor, com o seu trabalho, né? Ali presencial. Mas, sinceramente, eu me recuso a acreditar que ainda tem gente que acha que ter dinheiro é ruim, sinceramente. Mas tem. Eu sei que tem. Tem, É. tem. Infelizmente é uma verdade, a gente fala isso com tristeza. E graças a Deus, muitas coisas estão sendo ditas. Hoje a igreja ela abre o espaço para o psicólogo, para o terapeuta, para o educador financeiro, para o psicanalista. Antigamente isso era até pecado, levar um psicólogo. Meu Deus do céu, hoje não, hoje já se fala sobre finanças. Aí, Neuza, falar de finanças é o que quando eu sou convidado para palestrar numa igreja, eu sempre falo na maioria das vezes, eu não preciso falar de dízimos e ofertas, porque isso a igreja já fala. Eu falo sobre outro assunto que a igreja não fala, entendeu? Porque muita gente dizima e oferta, mas não sabe nada disso. E aí, quando a vida melhora, tem um salário melhor, um emprego melhor, ela faz um montão de besteira com o dinheiro. Deus abre a porta, pela sua infinita misericórdia, para quem acredita, né? Então, você vai lá e você é dizimista e ofertante, tal, Deus abre a porta, e aí você pega o dinheiro que você ganhou e faz um montão de besteira, como eu vejo quase sempre, muita gente evangélica que crê na palavra, que dizima, que oferta, mas usa de forma equivocada o seu dinheiro. Que é a parábola dos talentos, né? Um recebeu a quantidade, um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, um multiplicou, de 5 virou 10, o de 2 virou 4, o de 1 virou 1 enterrado. Falou, mas por que você não colocou no banco o dinheiro? Por que você não usou isso direito? Pois é. Aí é interessante essa palavra seguinte, quem estava com 5, fez 5. Produziu 100%. Sim. Quem estava com 2, fez 4. Também produziu 100%. Então, nós temos aqui números diferentes, 5, 10, 2 e 4, números diferentes, mas a Bíblia afirma que os dois fizeram o mesmo nível de produtividade, 100%. Isso me faz entender que se o terceiro servo fizesse só 1, ele também faria 100%. E ele também seria chamado de servo bom e fiel. Então, a questão não é o número, é a mentalidade. É a mentalidade. Cada ano que entra, que sai, que passa, que começa, as pessoas têm expectativas de fazer coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas dizem assim, cada ano, eu me lembro de 2019, ai, tomara que esse ano acabe logo para que a gente faça algo diferente. O ano acabou, veio a pandemia, ninguém fez nada. Fizemos tudo diferente, ninguém fez nada. Então, cada ano que passa, as pessoas esperam, né, fazer diferente. Embora o ano seja o mesmo.
2023 teve 365 dias, 2024 vai ter um dia a mais porque é bissexto. Mas o ano continua tendo seus 365 dias, seus 12 meses, 52 semanas. E o que precisa mudar? É o ano ou é a pessoa? É o ano ou é a mentalidade, né? A gente não muda. Eu costumo dizer que o dia da mentira não é 1º de abril, é 31 de dezembro, né? É. Então, em Eclesiastes, nós temos 5 tipos de pessoas: os velozes, os fortes, os sábios, os prudentes e os instruídos. Olha a qualificação dessas pessoas. E na parte B diz: pois o tempo e o acaso afetam a todos. A todos quem? Eu pergunto numa palestra. O tempo, que é a idade, e o acaso, que são os imprevistos, afetam a quem? E todo mundo responde: a todos. A todos quem? A todos nós. Não, olha para o texto. O tempo e o acaso afetam as pessoas velozes, as pessoas fortes, as pessoas sábias, as pessoas prudentes e as pessoas instruídas. Aí eu faço uma pergunta, eu faço assim, vou fazer uma pergunta, vocês completam a pergunta. Se o tempo e o acaso afetam pessoas velozes, pessoas fortes, pessoas sábias, pessoas prudentes e pessoas instruídas, complete a frase. Aí todo mundo pergunta, e aí todo mundo completa. Imagine eu. Então não é esperar o ano mudar. O ano vai mudar e vai ser só para efeito de contabilidade. Mas você tem que fazer o que você sabe que tem que ser feito. 95% das vezes o problema ele é resolvível. Na maioria das vezes nós não fazemos o que tem que ser feito e depois reclamamos do resultado que não vamos ter porque não fazemos o que tem que ser feito. Fazemos as mesmas coisas e buscamos resultados diferentes. Pois é. Insanidade. E quero deixar para você uma mensagem final. Eu sempre digo isso. Se você precisa acreditar verdadeiramente no seu potencial. Não é na sua qualificação profissional. Não é no seu talento apenas. É na sua capacidade de produzir. Eu conheço muita gente que não tem diploma e produz muito mais do que pessoas que têm diploma. Eu não sou contra o diploma. Então é a sua capacidade de dar a volta por cima, de ser perseverante, resiliente, fazer o que tem que ser feito, para que você verdadeiramente realize os seus sonhos e os sonhos das pessoas que você ama. Eu sempre digo que a roupa envelhece, o sapato envelhece, a casa envelhece, o carro envelhece, o corpo envelhece, mas os sonhos não envelhecem. É isso. Hora, querido. Senhor, nós queremos te glorificar, te engrandecer e te agradecer por este momento, por este bate-papo saudável, e o tempo todo nós usamos a tua palavra para consolidar tudo que nós falamos, para ser base para quem está nos ouvindo. Então, Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero te pedir, abençoe, Senhor, a vida da Neuza e de todos que participam desse projeto, porque ele vem impactando e abençoando outras vidas. E que o teu nome seja glorificado neste dia, neste bate-papo e todos os outros que ainda virão, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou aí conosco esse tempo todo, eu espero que você possa ter anotado, prestado atenção, e eu vou deixar para você o seguinte: quem observa o vento para começar a plantar, nunca colhe nada. Então o tempo de plantar é hoje. Olha as sementes que já estão na sua mão e lança, para que depois você volte com a sua colheita. Te vejo no próximo Entre Irmãos. Fique bem e leve sempre. Deus abençoe. Homens dizem que eu estou onde eu nem entro mais. Trocaram a intimidade em busca de sinais. Correndo contra o tempo.
em suas construções carnais. Somente a minha graça já não o satisfaz. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros em templos não atraem o meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Pra que riquezas se eu decidir lá? De onde a glória não dá pra comparar. Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebe. Momentos vazio, carnal e já foi. Na hora passou, me culpa depois. Mente pesada, a culpa no escuro. Troquei quem me amava, estou impuro. Amores no mundo se compra com cash, mas amor de verdade nem ouro esquece. Desceu da tua glória pra me salvar, e não há riqueza no mundo que isso possa comprar. Pra que riqueza se eu decidir lá? De onde a glória não dá pra comparar. Pra que tesouro se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Oh, eu me fiz plebeu. Enquanto